Bom dia, amados irmãos, que a graça, a paz, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja permanente a tua casa, a tua família. Querido, tem pessoas que não estão gostando do fundo aqui da minha estante, né, nas gravações do Maná, mas não tem outro lugar, querido. Só tenho aqui, realmente, o melhor lugar para fazer. Então, se tu que não está gostando, quiser me abençoar, fazer um banner aqui, preciso de um banner de 2,30 m por 1,50 m de altura. É escrito Escola de Discípulos, né? Ou Maná Diário, mas eu prefiro Escola de Discípulos. Com fundo ali, marca d'água, um candelabro, e como se fosse uma videira. Por trás também uma videira, assim, um trigo e uma macieira. Macieira, não, perdão, como é que chama ali? Me esqueci agora. Aquele que produz azeitona, pronto. Se for Deus tocar no teu coração, quiser me abençoar, não sei quanto fica um banner desse. Eu, no momento, não tenho condição. Aí tu entra em contato comigo, vou dizer como que eu quero esse banner. Aí eu coloco aqui atrás, como se fosse um estúdio, né? Transformar aqui esse pedacinho da minha sala num estúdio. Amém, querido? Então, eu peço para vocês que não estão contentes com esse trabalho, tá? Que quer me ajudar, então me ajuda nessa forma, que eu não todo dia remover os livros aqui de trás, remover tudo e colocar tudo novo é inconcebível. Amém, querido? O Maná de hoje está no livro de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 26. Nós vamos ver alguns versículos e a gente vai comentar sobre esses versículos. Então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou Elate e restituiu a Judá depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecólias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Presta atenção nisso. Nos dias que ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E Deus ajudou contra os filisteus, contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meus medianitas, né? Mionitas. E os amonitas deram presente a Uzias, o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque ele fortificou-se altamente. Também Uzias edificou a torre de Jerusalém, a porta de esquina, a porta do vale, os altos, e fortificou-a. Até aqui, querido. Veja bem, Uzias era um adolescente, um guri ainda. Mas aqui para Judá, querido, para os judeus, ou para Israel, a criança a partir dos 12 anos, para nós é criança, está na adolescência, mas para Israel já se torna adulto, já se torna uma pessoa adulta, já tem responsabilidade. E aos 16 anos, inclusive teve rei, eu não me esqueço o nome dele agora, que realmente assumiu o reinado como criança, com 7 anos de idade. E uma coisa importante nós entendermos que Deus, ele levanta quem ele quer. Ele estabelece quem ele quer. Porque ele tem o domínio, o controle de todas as coisas. E aqui levanta Uzias, né, um guri ali, temente a Deus. Ele era temente, um adolescente temente a Deus. E procurou fazer tudo o que seu pai fazia. O pai dele aqui, Amazias, que era rei, fazia, ele procurou fazer igual. E ele buscou o Senhor. Buscou o Senhor. Sabe, querido, muitas vezes
situações que nos advêm, ao invés de buscarmos a Deus, nos firmarmos mais na casa de Deus, em comunhão com o ministério, em comunhão com o pastor, em comunhão com a igreja, a gente vai se afastando, ou seja, vai se afastando da fonte das águas vivas. Quando eu me afasto da fonte das águas vivas, o inimigo ele tem privacidade, ele tem prioridade. Ele tem prioridade, porque a palavra, a Bíblia, e nós vemos que os reis, eles não assumiam um reinado, um governo a qualquer jeito. Eles tinham treinamentos, eles passavam, mesmo assumindo, eles passavam por um treinamento de guerra. Eles tinham que conhecer as estratégias de guerra, tinham que saber guerrear, para eles assumir o reino. E fazer tudo, queridos, quando a pessoa é delegada por algum trabalho, fazer com amor, com esmero. Não faça de qualquer jeito. Nós vemos que aqui, vendo o livro de Crônicas, o livro de Reis, todos aqueles que se levantaram, que fez a obra de Deus como rei, não se atentou, eles foram derrotados. Em qualquer área da nossa vida, querido, uma coisa muito séria, a questão de ministérios. Ministérios. A pessoa recebe ali a unção do diaconato e não exerce o papel de diaconato. O diácono, ele precisa, no mínimo, chegar 10, 15 minutos antes na igreja. Quando eu e minha esposa nós fomos levantados como diácono, nós chegávamos, na verdade, 1 hora antes da igreja. O mínimo que a gente chegava era 40 minutos, 50 minutos. Nós chegávamos, limpávamos a igreja, arrumávamos as cadeiras, limpávamos o altar, passava o pano em tudo, enfim, limpava a frente da igreja e tudo preparado, e nós ficávamos na porta, esperando as pessoas, cumprimentando um por um que ia chegando na igreja. Deixava tudo preparado, pastor. O pastor não tinha trabalho nenhum. E a gente ficava de olho quando o pastor, às vezes, estava ministrando. E a gente percebia quando precisava de uma água, não precisava nem falar. Nós já percebíamos, já levava água. Um olhar do pastor para nós já era o suficiente. Não precisava pedir. Eu já cheguei a ministrar na igreja do nosso ministério, da Fonte da Vida. Não sei se é por inveja ou por ciúmes, que eu precisei pedir água. Nem o diácono atentou e nem os pastores da igreja atentaram para isso. Eu falei, me arrumo um copo de água, não estou conseguindo ministrar mais. É um absurdo um negócio desse. Aqui Uzias, ele fez tudo que era correto diante de Deus. Então, quando a gente assume o ministério de diácono, presbíteros, pastores, bispos, nós temos que exercer isso com muito temor diante de Deus. Não é brincadeira. A partir do momento que eu recebo uma unção, querido, recebo uma ordem, uma determinação, eu não posso brincar com aquilo. Então eu prefiro não aceitar se eu não está preparado, mas se eu não estou disposto, eu não aceito, para não assumir uma responsabilidade na minha vida, do qual eu não vou dar conta depois. Para não encontrar em desagrado diante de Deus. Nós vemos que tudo que Uzias fez, Deus foi dando vitória para ele. Foi dando vitória. Mas algo que Uzias fez, se tu continuar lendo aqui o livro de Crônicas, 2 Crônicas 26, nós vamos ver que no fim do seu reinado, praticamente no fim, Uzias começou, pelas vitórias que ele teve, pelas vitórias que Deus começou a dar na vida dele, começou a sentir o bombom. Melhor que todos. Ele foi fazer uma coisa que ele não estava habilitado para fazer e não estava determinado para fazer. Ele foi acender incenso na casa de Deus. O sacerdote vieram e chamou a atenção deles. Ele não gostou do sacerdote chamar a atenção dele. Na mesma hora, ele ficou leproso. Precisou morar fora, numa tenda fora de Israel, aliás, de Judá, e o filho dele começou a assumir o comando. Então temos que tomar muito cuidado com o ministério, queridos. Preste atenção aqui, enquanto ele buscou o Senhor,
Então, venha para a igreja, participa dos cultos, esteja em comunhão com o teu pastor, esteja em comunhão com os irmãos da igreja. Tu assumiu um compromisso, não volte atrás. Jesus falou que ele coloca a mão no arado e olha do lado, nem olha para trás. Não está apto para o reino. É muito sério, querido. Isso não é só o ministério pastoral, não é só o ministério episcopal, não é só o ministério de apóstolo, é o ministério a partir do obreiro da igreja. Ele se prontificou a ser um obreiro, ali já começa a responsabilidade. Porque ele já recebeu uma unção como obreiro. Depois ele vai para diaconato, recebeu uma unção como diácono. Aí para presbítero, recebeu uma unção como presbítero. E aí quando o pastor, querido, aí tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, porque não é brincadeira. Então é exatamente isso. Então, buscar o Senhor, querido, o segredo de todo sucesso é buscar o Senhor. Aquele tempo era muita guerra, e hoje ainda é muita guerra. Nós vemos naquela região é guerra direto. Mas a nossa guerra hoje já não é mais carnal. Nós estamos em guerra, já tenho falado isso muitas e muitas vezes, desde a queda do homem. Nós estamos em guerra. A nossa batalha não é carne e sangue, é principado potestade das regiões celestiais. E uma coisa, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, se tu não vencer as batalhas espirituais, tu não vai vencer as batalhas terrenas. O exemplo grande disso é Jerusalém, Israel. A menor nação do mundo. Todo bombardeio que já foi feito sobre Jerusalém e Israel, se eles não buscassem o Senhor, já não existiria mais. Mas aquele povo é um povo que se posiciona, que busca a presença do Senhor. E Deus tem dado vitória. E ninguém nunca houve e nunca vai conseguir haver uma nação que consiga realmente destruir Israel. Porque Israel é a menina dos olhos de Deus. É a herança do Senhor, é separado. Então não adianta tocar naquilo que é do Senhor. Eu e tu somos a igreja do Senhor. Somos fazendo parte dessa pedra fundamental, qual é Jesus Cristo. Ninguém pode nos tocar. Ai daquele que nos tocar. Eu ministrei isso ontem, no culto da família. É algo muito profundo, querido. Então, aqui, Uzias buscou o Senhor. Então, busca o Senhor. Tu está passando por lutas, está passando por dificuldade, busca, se prostra aos pés do Senhor. Ele vai te dar vitória. Ele vai te dar vitória. Porque o Deus que tu serve, que eu sirvo, está acima, muito acima de todas as circunstâncias que tu está vivendo, em nome de Jesus. Uma boa semana a todos, seja uma semana ricamente abençoada, de vitórias, de portas abertas, de resposta de oração. Deus continue a vos abençoar e derramar sobre ti, tua casa, tua família, as ricas e eternas consolações, em nome de Jesus. Um bom dia a todos.